Olá, nós somos a equipe formada por Caio Soares, Fabiano Gomes, José Eduardo e Lucas Santos, e vamos falar para vocês agora sobre o manejo de dejetos na bovinocultura. Sobre a legislação ambiental. De modo geral, as exigências nacionais deixam claras condições e diretrizes para a gestão de efluentes em corpos de águas de receptores. Seguem esse disposto na Resolução CONAMA número 430 de 2011. Essa resolução, alterando parcialmente e complementando a resolução no 535, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Essa resolução CONAMA, número 430 de 2011, traz os órgãos ambientais estaduais as funções de fiscalização e punição sobre as atividades poluidoras, bem como definir diretrizes locais para a emissão dos efluentes, se necessário. Neste viés, com relação a Minas Gerais, tem-se a deliberação normativa conjuntiva do Conselho da Política Ambiental do Estado e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que situações sobre a classificação dos corpos de águas e leis e ordens ambientais para o seu enquadramento e ainda tem condições e padrões de lançamento de efluentes. Em relação a esse uso de água, imposto pela Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, de 54 de 2005, ele estabelece regras e diretrizes gerais para a prática de reutilização direta não potável de água e a mesma ainda define a Resolução de 121 de 2010, a qual é mais eficiente em relação à prática do reuso da modalidade agrocivil pastoril. Ordenadamente, o país não dispõe de uma legislação voltada a essa aplicação, em especial de dejetos de bovinos leiteiros no solo. Porém, segundo Matos, em 2007, a aplicação desses dejetos pode estar ligada à quantidade de nutrientes referentes, né, nitrogênio, fósforo, e essa quantidade ela é balanceada com o que está disponível no solo e com o tipo de cultura plantada. Desse modo, urge que somente será aplicado no solo o que a cultura pode absorver, de acordo com a sua recomendação agronômica. Sobre o manejo. O manejo dos dejetos ele é essencial para uma boa produção. Existem muitas formas de manejo, né, que variam de acordo com cada tipo de animal. Na maioria dos casos, esse processo ele é composto de coleta, transporte, estocagem, tratamento, né, nem sempre é adotado, e a utilização. Sobre a coleta. Bom, a coleta ela vai estar associada com a raspagem e a lavagem dos pisos de concretos, né? Caso o lote seja a céu aberto, o terreno deve ser inclinado e o esterco raspado e empilhado. Essa raspagem pode ser feita por lâminas puxadas por cabos e motores elétricos ou até por lâminas montadas em tratores. A raspagem ela é usada para o esterco na forma sólida e semissólida e deve ser feita uma vez por dia. Quais são os tipos de tratamento? Existem três tipos de tratamento de dejetos que podem ser utilizados. São eles físicos, químicos e biológicos. Bom, o tratamento físico ele vai estar associado à separação do dejeto sólido, do líquido, né? E isso vai evitar uma sobrecarga do sistema do tratamento e um aumento da vida útil, né? Prevenindo o acúmulo de sólido nos tanques ou lagoas. Essa eficiência de separação pode ser melhorada através da adição de agentes floculantes e coagulantes ao sistema, em busca de reduzir a carga de matéria orgânica da matriz para o próximo tratamento que não seja superdimensionado. Os sistemas de tratamento são peneiramento, flotação ou também a decantação. O peneiramento. Esse é um sistema que ele é recomendado quando você vai tirar sólidos grosseiros que podem estar presentes no dejeto. Quando se deseja essa remoção mais eficiente, o sistema ele é precedido de adição de coagulantes e floculantes, né, como eu já disse, e pode-se utilizar uma peneira com furo menor. Existem dois tipos de peneiras, né, mais usadas, as estáticas e também as rotativas.
As peneiras construídas elas devem ser de material inoxidável devido às características oxidantes dos dejetos, podendo diminuir a sua vida útil, né, do sistema. Aqui podemos ver um exemplo, né, do sistema de peneiramento rotativo. Aqui nós podemos ver uma máquina de raspar esterco, né? E aqui uma outra máquina de raspar esterco, porém de forma mais manual, né? Criada pelo próprio agricultor. Agora eu vou falar para vocês alguns métodos, né, de processamento desses resíduos para serem utilizados em diversas questões de uma propriedade rural, de um sistema agrocivil pastoril, enfim. O primeiro método que eu quero destacar é a decantação. A decantação, ela consiste na separação das fases sólidas da líquida por gravidade. A grande característica da decantação é que esse processo se dá devido à gravidade. Para utilizar esse processo, o dejeto precisa possuir alta decantabilidade, possuindo-se os sólidos em suspensão, ou seja, em um compartimento é adicionado os resíduos com a adição de água e a ação da gravidade acontecerá uma separação que a gente irá poder visualizar duas fases, a fase sólida e a fase líquida. A fase sólida ficará sempre suspensa, né, na parte de cima, e a parte líquida ficará mais na parte basal, na parte mais baixa, né? O escoamento superficial do líquido, que passa pelo decantador, que não pode ser agitado para que haja maior eficiência no processo, ou seja, na separação das duas fases por gravidade, na fase líquida, que ficará mais baixo, haverá um tubo inserido que se chama decantador. Esse decantador ele faz a sucção da parte líquida e deixando somente a parte sólida. E assim acontece essa separação de resíduos. Para o dimensionamento do decantador, deve ser proveniente um teste de decantação do resíduo, em busca de alcançar maior eficiência na separação sólido e líquido. Os sólidos resultantes dessa separação sólida-líquida devem ser encaminhados para tratamento complementar ou para disposição no solo. Ou seja, deve ter um dimensionamento, um posicionamento, né, do decantador para que ele consiga, né, fazer essa sucção somente da fase líquida, né, para acontecer uma eficiência, né, dessa separação sólido-líquida.
os caminhos, a parte sólida líquida, né, deve ser, então, enviada para tratamentos complementares, né, e para disposição de solos, né, questão de pastagens, questões de agricultura ou questões agrocivis pastoris. Aí aqui vocês podem visualizar como que acontece um dos sistemas de decantação. Esse é um sistema mais avançado de decantação. Você pode perceber aí as partes de cima feita com metal, que é adicionado resíduo, né, de bovino, mais a água. E aí irá deixar esse resíduo descansar, e por ação dessa gravidade, a água vai ficar na parte de baixo e os resíduos sólidos na parte de cima. E embaixo, na parte bem mais baixa, que vocês podem ver no rodapé, que é onde tem o decantador, que esse decantador vai fazer a sucção da parte líquida, deixando somente a parte sólida submersa ou sobrenadante. Outro método que a gente pode estar utilizando, né, para o processo desses resíduos para utilização, né, o reaproveitamento, é o tratamento biológico. Esses sistemas são mais comuns para tratamentos de dejetos em animais, são mais comuns a gente ver esse sistema de tratamento, pois possui alta biodegradabilidade, né, do material orgânico e que compõe a matriz. Usualmente representada pela concentração de sólidos voláteis e a demanda biológica de oxigênio. A decomposição dos dejetos é um processo biológico que ocorre naturalmente e é usada para o tratamento desde os tempos antigos, sendo um dejeto animal excelente substrato para organismos. Ou seja, o que acontece? Esses resíduos eles serão deixados por ação biológica do oxigênio, que irá acontecer uma oxidação e decomposição, né, dos componentes orgânicos nesse resíduo. Esse processo ele é o mais natural, mais fácil, mais visível de ser visto, e é muito excelente, né, para os micro-organismos fazerem essa ação decompositora, essa ação oxidante nos resíduos, nos dejetos das matrizes. De acordo com a carga orgânica, de maneira de entrada e das condições de solo, é preciso impermeabilizar o sistema. Os materiais mais utilizados para esse processo é as geomembranas de PVC ou membranas de polietileno de alta densidade, devido à quantidade de material e fácil aplicação. Também pode-se utilizar argila nas paredes e no fundo dos reservatórios. De acordo, né, com essa questão aí, é utilizado, então, em condições de matéria orgânica, né, a geomembrana de PVC, que ela forra o solo para que no processo de decomposição desses resíduos, o solo local não realize a sucção de toda a matéria orgânica disponível daquele sistema.
Então, é utilizada uma geomembrana, que é como se fosse uma lona revestida, né, no fundo dos reservatórios, ou então a membrana de polietileno. Aí, temos os valos de oxidação também, permite o tratamento, né, de dejetos de alta concentração de matéria orgânica. Consiste em um tanque constituído em formato oval ou elíptico, onde o dejeto é areado continuamente e o material particulado e mantido em suspensão. Geralmente, a profundidade do tanque é menor que 1 metro e a velocidade de circulação não deve sofrer grandes modificações, pois pode haver decantação do material e a suspensão no interior do reator. Aí vocês podem ver, né, esse valo de oxidação, é adicionado esse material, esse resíduo, que ele vai passar por um processo de oxidação dentro desse valo, juntamente com a água, e vai ser uma forma de fluxo, né? A entrada de resíduos, saída da matéria orgânica para ser usada em cultivos e em outras questões agrícolas. Temos também a compostagem, que é um processo, né, que ocorre pela ação de micro-organismos termofílicos que atuam na faixa de temperatura de 45 a 85 graus. Em condições normais, a temperatura da compostagem se mantém entre 50 a 80 graus, sendo um indicador adequado, né, do andamento do processo. Ou seja, o agente que atua nesse processo de compostagem, né, para a utilização dessa matéria orgânica, né, desse material rico em nutrientes dos resíduos de bovinos, está diretamente ligado à temperatura, né? Quanto maior a temperatura, mais eficiente será as condições dessa compostagem. Alguns cuidados devem ser observados no processo, como relação carbono-nitrogênio, né, na faixa ideal de 30 para 1, e o pH da compostagem entre 6,5 e 8. E também umidade, que é muito importante para esse processo. Nessa ilustração, vocês podem visualizar 4 imagens, né? A primeira imagem foi adicionado o resíduo, né, de bovino, fezes, etc. Foi adicionado em um espaço com a atuação da água para trazer umidade e o calor do sol, né, que vai alterar gratificamente o processo de compostagem. Quanto maior o calor, melhor vai ser a compostagem. Vocês conseguem ver na segunda imagem o resíduo sendo umidificado por água, né, sendo molhado. No terceiro vídeo, você vai ver o manejo, né, desses resíduos no processo. Você pode ver que o produtor, o peão, ele está fazendo a mistura para não deixar espaços líquidos, deixar úmido a compostagem e deixar descansar. Descansar porque vai acontecer esse processo, né, juntamente com a temperatura entre 50 a 80 graus, ou entre 55 a 85 graus,
que vai acontecer esse processo de compostagem. Bom, vou falar um pouco sobre lagoas de estabilização. O que são? São unidades projetadas para... Pode passar. Passa aí. O que são? Unidades projetadas para tratamento de águas residuárias por meio de mecanismos predominantemente biológicos. Sua construção é por meio de escavação no solo e deve ser impermeável, para evitar a contaminação do solo e de águas subterrâneas. Esse tipo de sistema de tratamento, segundo Jordão e Pessoa, 2014, além de ter um grande papel na proteção ambiental, vem ganhando destaque na preparação de resíduos para o uso na agricultura. Bom, aqui temos os principais tipos. O primeiro são as lagoas facultativas. Esse sistema é bastante simples, pois depende apenas de fenômenos naturais, como a fotossíntese, por exemplo. Essas águas residuárias ficam retidas durante alguns dias na lagoa, para que esses processos biológicos aconteçam. Os micro-organismos anaeróbios produzem gás metano, carbônico, água e outros compostos, degradando a parte sedimentada, que constitui o lodo formado no fundo. As bactérias facultativas vivem tanto na presença de oxigênio quanto na falta dele. Degradam matéria orgânica dissolvida e em suspensão. O oxigênio necessário é fornecido pela fotossíntese, realizada pelas algas. Bom, aqui vocês podem ver como é que funciona uma lagoa facultativa e todas as suas subdivisões. Bom, as lagoas deverão ser construídas em locais com muita radiação solar e constante, para que a fotossíntese possa ocorrer. E a profundidade média dessas lagoas facultativas deve ser de cerca de 1,5 a 2 metros. Isso é feito, pois quanto maior a profundidade, menor é a passagem de luz, dificultando a realização da fotossíntese. E além disso, os processos anaeróbios prevalecem, pois aumenta o consumo de oxigênio e diminui sua produção. A principal vantagem das lagoas facultativas é a facilidade na sua operação e a principal desvantagem é que necessita de grandes áreas para sua construção. Bom, um outro tipo de lagoa de estabilização bem famosa na verdade, é um sistema, que é um sistema de lagoas anaeróbias seguido de lagoas facultativas. Nesse sistema existe para suprir a necessidade de grandes propriedades. As lagoas anaeróbias são menores e mais profundas que as facultativas, cerca de 4 a 5 metros de profundidade, fazendo com que a fotossíntese quase não ocorra, e os níveis de oxigênio fiquem bem baixos, favorecendo a ação dos micro-organismos anaeróbios. Esse tipo de lagoa de estabilização recebe uma carga bem menor de poluentes devido à sua capacidade de remoção de cerca de 50% da DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, e permite também a economia de espaço devido ao seu tamanho reduzido. A facilidade na operação e menor área de implementação são as principais vantagens. E as desvantagens é que é a liberação de maus odores e também por apresentar um sistema anaeróbio. Bom, outro tipo de lagoa de estabilização são as lagoas aeradas. Esse sistema é equipado com aeradores mecânicos para fornecer o oxigênio ao meio,
e aumentar a degradação por micro-organismos aeróbicos. Os aeradores causam turbilhonamento na água, que auxiliam na penetração do oxigênio no efluente, o que diminui o tempo de retenção hidráulica, pois com isso a taxa de degradação é muito maior. Dessa maneira, é necessária uma menor área para a construção desse sistema. Existem também as lagoas aeradas facultativas. Essas lagoas levam esse nome, pois a aeração introduzida é suficiente apenas para a oxigenação do meio, mas não mantém os sólidos em suspensão. Assim, os sólidos formam lodo de fundo, que é decomposto por micro-organismos anaeróbios. Esse sistema requer menor área de construção, o que é uma grande vantagem. Porém, sua operação é mais complexa e há um consumo de energia elétrica. Nas lagoas aeradas de mistura completa, além da oxigenação, a aeração faz com que os sólidos se mantenham em suspensão no meio, havendo então um maior contato entre a matéria orgânica e as bactérias. O tempo de detenção é na faixa de 2 a 4 dias, pois a eficiência do sistema é bastante alta. É fundamental que exista uma lagoa de decantação após a lagoa aerada, de mistura completa, pois como todos os sólidos ficam em suspensão, a biomassa sai junto com o efluente, sendo irrealizável o lançamento em corpos hídricos, visando não criar novos problemas. Como principal vantagem deste sistema, temos a pequena área requerida e como desvantagem, existe a necessidade da retirada do lodo periodicamente, em torno de 2 a 5 anos. Sobre o biodigestor, é o último tratamento biológico do nosso trabalho, e o sistema de biodigestão anaeróbia, ele permite o aproveitamento do esterco animal, através da redução da concentração de matéria orgânica, que traz, né, como uma alternativa, vários benefícios para o produtor, além de preservar o ambiente, a saúde humana e a saúde animal. Também pode produzir biogás, que pode ser utilizado em outras partes da propriedade, né, como para aquecimento da água, entre outros. O processo de digestão anaeróbica do interior de equipamento transforma os dejetos em biofertilizantes e eles possuem alta taxa de fertilidade. Então, ajuda muito nas plantações, né? O adubo ele pode ser vendido ou pode ser usado na propriedade mesmo. Em relação aos aspectos sanitários, a digestão anaeróbica é capaz de reduzir significativamente os coliformes totais e ainda ressaltam a eficiência de remoção de ovos de eumintos parasitas de ruminantes após o tratamento por digestão anaeróbica. Aqui a gente tem 3 exemplos dos biodigestores mais usados no Brasil. Tem o biodigestor chinês, indiano e o canadense. Esse canadense ele possui uma lona por cima, inclusive tem na faculdade, e o biodigestor indiano também tem. Agora, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre os tratamentos químicos, que nada mais é que a aplicação de produtos químicos no tratamento com projetos antes de passar para quem quer optar por fazer um tratamento biológico ou físico. Então tem o controle de pH, que utiliza a separação sólido e líquido, e também tem o controle de odores, que muitos resíduos acumulados começam a gerar muitos odores que não são agradáveis. Então, geralmente, para controlar o odor,
são utilizados agentes oxidantes. E esses agentes servem para mascarar o dano sobre esse agente sobrecompõe o gelo. Então agora a gente finalizou o trabalho, aqui tem as referências para quem quiser acessar, né, o conteúdo completo, assim, se quiser mais vezes. É isso. Obrigado pela atenção.